Boa noite a todas e a todos. Nós vamos começar agora, então, a sessão especial de número 1, de análise de conjuntura. Eu gostaria de começar agradecendo, em nome da diretoria da Ampox, pela presença nessa sessão de Lena Lavinas, da UFRJ, Renato Lessa, da UF, e Luiz Felipe Miguel, da UNB, e aproveitar também para explicar que, infelizmente, Lourdes Sola, que estaria nessa mesa, acabou tendo uma mudança na agenda e não pôde estar conosco. Então, agradecemos a presença de todos e eu passo para a Lena. Boa noite, quero agradecer muito a Flávia, a Bibi, a toda a organização da Ampox. Fico muito honrada de participar dessa mesa de debate sobre conjuntura, com o Luiz e com o Renato. E vou tentar ser breve, acordei cedo hoje para pensar o que eu ia apresentar aqui para vocês. E vocês sabem que a gente, que costuma fazer gráficos, etc., sempre exagera um pouco, né, na reunião dos gráficos, mas eu tentei reunir informações que nos permitam refletir sobre o momento que vivemos hoje, que do ponto de vista macroeconômico me parece um momento muito favorável, apesar de problemas externos, da crise internacional, de uma série de coisas que, de toda maneira, não parecem vir a afetar. É claro que já há uma desaceleração da economia, ainda, enfim, a indústria está crescendo menos já, bem mais devagar, mas isso ainda não tem impacto no emprego, e eu acredito que talvez com o novo salário mínimo do ano que vem, com a extensão de crédito, tem novas linhas de crédito, e o crédito tem sido um grande apoio para o desenvolvimento econômico, coisa que a gente não teve durante muito tempo, eu vou tentar mostrar. Eu acho que a gente vai conseguir manter um certo dinamismo dentro do mercado interno, o que é muito importante, e para isso a política social, desta vez agora, muito mais integrada à política macroeconômica, tem tido um papel fundamental. O que eu vou tentar mostrar aqui é que a gente tem usado a política social de uma forma parcial, na medida em que a gente tem concentrado os gastos em transferências de renda monetárias diretas e não em infraestrutura, em investimento, financiamento de serviços, uma série de outras coisas que vêm sendo comprometidas pela dinâmica da política macroeconômica. Então, é muito mais transferência de renda para manter o mercado doméstico funcionando, para expandir o consumo, resolvendo problemas de falhas de mercado. Isso foi muito importante, a gente viu como isso foi exitoso, numa dinâmica conjunta com a retomada, a recuperação do valor do salário mínimo, porém, uma série de outros setores estão prejudicados justamente no seu financiamento. A saúde é um dos mais graves, eu não vou falar nele, justamente em função da natureza ainda da política macroeconômica, enfim, por aquilo que eu vou tentar mostrar aqui. Bom, então, eu já devo ter perdido uns 5 minutos falando, eu vou tentar andar muito depressa. Os pontos que eu vou tentar mostrar esse contexto macroeconômico que a gente vive, teve um crescimento com um novo padrão, um crescimento que amplia as bases abaixo da classe média, né? Quer dizer, é a baixa classe média hoje que é o motor dessa expansão, com retomada do crédito, formalização, aumento dos rendimentos do trabalho. A política social tem um papel importante, depois eu vou tentar mostrar quais são os problemas que a gente conhece. Isso aqui é só para lembrar como é que a gente tem, para fazer o pointer aqui, onde é que é, hein? Peraí, deve ser assim, né? O rapaz saiu, bom. Tudo bem, fica assim. Mas é porque eu não sei onde é que aperta aqui para fazer o pointer. Alguém sabe? Não. Bom, então, desculpa, gente. O que a gente tem é um período de crescimento econômico importante. A gente teve nas 2 primeiras gestões do Fernando Henrique uma taxa média de crescimento bem mais baixa. A gente vê que ela vem subindo, o que é importante, porém não é suficiente. A gente tem também uma mudança do ponto de vista das nossas reservas externas. O Brasil hoje, né,
tem reservas da ordem de 350 bilhões de dólares, que é um fenômeno muito importante, é um fator muito importante para a gente poder justamente ter uma relativa proteção àquilo que pode acontecer, saída bruta de capitais, que o governo tem aqui diante de uma pressão por compra de dólares, né, vender as suas reservas e manter a estabilidade e manter um ambiente justamente de confiança, que é importante. Então, nós estamos realmente com um quadro que começa, que muda a partir de 2004, de forma significativa. Formação bruta de capital fixo, que é uma forma da gente medir investimento, a gente vê que vem crescendo também, não na medida que a gente gostaria. Se a gente comparar com os 2 anos, com os anos anteriores, meados da década de 90, a gente tinha alguma coisa a cada 4 anos, a ordem de 19% do PIB, hoje está em 18%, caiu bastante no período da crise. De toda maneira, mesmo na época dos PNDs sob regime militar, a gente tem uma formação bruta de capital fixo que é baixa, que é da ordem de 22%, 23%, isso é um problema, e a natureza, justamente, do modo de financiamento que a gente tem dificulta isso. A gente não tem ainda financiamento de longo prazo. Financiamento de longo prazo é um problema por herança, né? Enfim, do período de grande estabilidade, alta inflação, e depois pelas escolhas que se fez da gente ter, não expansão do mercado de capitais, mas muito mais uma dinâmica de política de gestão da dívida pública, né, com juros muito altos para atrair capitais. Então, isso evidentemente compromete o desenvolvimento. A gente tem um aumento da oferta de crédito, o crédito cresceu muito e a gente vai ver que ele cresce. Ele era menos de 25% do PIB em 2003, ele hoje é alguma coisa de quase 50% do PIB, o que é importante. É um crédito, sobretudo, voltado, crédito de pessoa física, é importante, mas não é suficiente, justamente agora que o BNDES vem investindo muito mais, né, em crédito para investimento, e ainda o crédito para investimento retoma mais depois de 2006, 2008, sobretudo, na segunda gestão do governo Lula, mas o crédito à pessoa física foi muito importante, e vocês estão vendo aqui que praticamente 48% em 2010 o crédito à pessoa física foi o crédito consignado, que foi uma nova modalidade financeira, onde os bancos do setor público, tudo que é vermelhinho é setor público, foram os bancos que passaram a financiar aqueles indivíduos que tinham algum colateral, uma garantia, né, que era o fato de ter um emprego com carteira assinada ou ter um benefício. Esse crédito foi muito importante para expandir o varejo. A gente vê que as taxas de juros eram bem diferenciadas, embora fossem ainda muito elevadas, né? Mas foram importantes justamente para essa dinâmica, porém, não era realmente um crédito que chegasse nas camadas mais populares. O governo, esse ano, finalmente resolveu redesenhar a sua política de microcrédito, lançou o Crescer, que é, finalmente, uma política de microcrédito, uma taxa de juros anual de 8%, se a inadimplência for importante, o Tesouro vai assumir a dívida, e é importante porque ela realmente talvez chegue finalmente às pessoas de mais baixa renda, sobretudo essa categoria nova que foi criada, que é a categoria do empreendedor individual, né, e que precisa de capital de giro, etc., para poder funcionar, e que nos marcos do crédito anterior não tinha capacidade justamente de se alavancar, né? Então, isso é importante. Isso é tanto mais importante por algumas características que eu vou mostrar de mercado de trabalho. Taxa de inflação menores, como a gente já sabe, estamos em torno, esse ano está subindo, mas quem lê o Globo hoje viu que está caindo já, nós devemos ficar dentro do teto da meta, né, que é 6,5%, na projeção de 12 meses, está mais ou menos dentro do que era esperado. De toda maneira, se a gente olhar aqui, a gente tem patamares altos no início da década, né, e patamares bem mais baixos na segunda metade da década. A gente tem uma dívida líquida do setor público também em queda, né, que hoje é menos de 40%, que é muito importante. Não temos mais dívida externa, toda dívida externa é uma dívida privada. Isso também nos dá fôlego, né, segurança para enfrentar situações difíceis. E, portanto, a gente tem uma situação que em termos gerais, eu não vou poder falar de tudo, bem mais favorável. Os dois grandes problemas que têm impacto, evidentemente, no emprego, é a taxa de câmbio. Nós temos um câmbio muito sobrevalorizado. Isso favorece alguns setores, aqueles cujas cadeias produtivas estão muito ligadas à importação de tecnologia, bens de capital. Então, para eles é bom ter câmbio barato. Então, a gente podia esperar que eles investissem, né, porque está barato comprar tecnologia,
mas aqueles outros setores que são exportadores, evidente, sofreram e muito mais, e alguns, por exemplo, no setor de calçados, no Brasil, etc., perderam na concorrência internacional, e a gente teve muita perda de postos de trabalho nesse setor. Se a gente olhar a Selic também em queda, agora é 11,5%, quer dizer, isso é importante, porque para eu poder financiar, né, investimento de longo prazo, que é aquilo que o Brasil não tem ainda, não, a gente não consegue ter realmente uma reforma financeira que amplie o financiamento de longo prazo, eu tenho que ter juros mais baixos, é absolutamente fundamental, sobretudo para o setor industrial, e com queda de juros, que não quer dizer que isso vá se rebater imediatamente no varejo, eu tenho, de toda maneira, uma maior aproximação entre a taxa de inflação e a taxa de juros, isso é melhor, e a tendência é que a gente tenha uma continuidade de queda. Bom, dentro desse cenário, que é um cenário, me parece, muito mais promissor, com o qual, de fato, se pode fazer política, para além, né, da política tradicional de restrição, política macroeconômica de restrição fiscal, o que a gente tem são mudanças do ponto de vista do emprego. A gente tem uma grande queda da taxa de desemprego, como vocês estão vendo ali, aumento do emprego formal, isso é o saldo do emprego formal, né, então a gente tem um crescimento, então é um crescimento com qualidade, quer dizer, isso é uma mudança significativa. Crescimento com mais crédito e com mais formalização. Isto é uma mudança no padrão de crescimento. Isso aqui é o saldo médio para cada gestão. Os 2 primeiros mandatos do Fernando Henrique, os 2 últimos mandatos do governo Lula, nós temos um saldo líquido a cada ano, na última gestão, em torno de aproximadamente 1,5 milhão de postos de trabalho, né, saldo líquido. Então, são mudanças significativas que a gente tem, que são importantes. Isso também favorece as mulheres que são maioria na informalidade. A gente vê ali que eu tenho uma convergência. As mulheres, a partir de 2007, conseguem, né, ampliar a sua participação no interior dessa criação de postos de trabalho formalizados. Bom, isso tem uma mudança significativa. O emprego formal cresce entre 2001 e 2009, numa taxa mais ou menos de 45%, enquanto o emprego informal cresceu 9%. Então, isso é uma dinâmica nova, importante, né, que garante proteção também para os trabalhadores. Além disso, há políticas novas também na direção de mais formalidade que vêm sendo desenhadas. Então, existe uma institucionalidade nova que acompanha a própria dinâmica macroeconômica. A criação do microempreendedor individual, a flexibilização das taxas, das alíquotas de contribuição ao INSS. Hoje tem trabalhador que pode contribuir com 5%, 6%, né? Quer dizer, isso é fundamental. Eu acho que a gente ainda tem que pensar como é que eles têm que contribuir de uma vez só ao longo do ano, sem ter que pagar juros e multas de mora, porque é isso que reduz a densidade contributiva para o INSS. Então, tem um conjunto de fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso é a recuperação do salário mínimo, que é importante. Nós estamos, como eu já disse, numa trajetória de recuperação. Salário mínimo, perdão, ali começa em 1940, e vocês estão vendo aqui, 2010, que nós estamos chegando mais ou menos no nível que ele tinha em termos reais em 1940. Então, é um momento de recuperação. Nós estamos, digamos assim, recuperando o fôlego para poder relançar, né, de novo, uma estratégia realmente de desenvolvimento nova, a gente espera. Isso aumenta a massa salarial, que é importante. Apesar de não ter crescido tanto quanto o salário mínimo, houve, a partir de 2006, 2007, um aumento também do rendimento médio do trabalho. Isso, evidentemente, teve impactos importantes no varejo, o crescimento. Porém, nós temos 2 grandes problemas hoje no mercado de trabalho, para falar só de 2. O primeiro é que, isso aqui são dados do CAGED, sobre a distribuição de empregos formais e informais, perdão, por nível formais, todos formais, mas segundo o nível de educação. O que a gente vê? A curva inferior aqui, que está abaixo do zero, é saldo de empregos, criação de empregos para pessoas que têm ensino fundamental incompleto. Então, nós temos uma mudança, é que as pessoas que têm ensino fundamental incompleto não conseguem mais entrar no mercado formal de trabalho, né? E o Saboia, que foi quem alertou para essas coisas, João Saboia, lá do Estudo de Economia, ele mostrou também que a gente está tendo um grande desperdício do ponto de vista das pessoas com nível superior, porque, na verdade, elas estão trabalhando em ocupações de nível médio,
né? Não há pessoal para nível médio, então as pessoas fazem um grande investimento de educação e acabam tendo que ocupar funções que são de nível médio e, ao mesmo tempo, a base, né, da classe trabalhadora é essa, não encontra emprego. Isso aqui não deve estar dando muito para ver, mas é uma divisão entre pobres e indigentes, indigentes, pobres e vulneráveis, e, resumidamente, é o seguinte: entre 2003 e 2009, nós temos uma redução do número de indigentes, que é aquele cinzazinho que a gente está vendo ali, né, a fatia menor da pizza, que cai de 10% de 15% para 5% da população. Os pobres caem de 33% para 10%, porém, os vulneráveis, que são exatamente os trabalhadores que vivem com até 1,8 da linha de pobreza, mais ou menos R$ 190 per capita, tá? Em famílias com menos de R$200 per capita, esse número aumentou em 1 milhão. E, em termos percentuais, ele se mantém. Então, mesmo se a gente está tirando muita gente lá do extremo, né, da miséria, nós estamos mantendo as mesmas pessoas num nível de vulnerabilidade, que são aqueles que oscilam para cima, para baixo da linha da pobreza, e que justamente não tem, na grande maioria, fundamental completo. São pessoas que, de alguma maneira, estão fora das políticas sociais hoje, muito focadas, inclusive em termos de capacitação, formação, nos que estão abaixo lá da linha de indigência, que é R$70. Então, essas pessoas estão enfrentando dificuldades. Bom, isso mostra que há uma mudança importante, mudança do crescimento, traz redução da pobreza, como está aí, redução da desigualdade, com menos desigualdade, com estabilidade, que é um fenômeno inédito, né, que a gente tem também, que se mantém, é a redução da desigualdade. Porém, e essa é a distorção que eu queria mostrar, e eu vou parar por aqui, porque senão eu vou falar há muito tempo, é para mostrar o seguinte: enquanto o quase tudo da política social é a transferência de renda, eu tenho uma série de outros setores, né, como gasto com educação, gasto com saúde, gasto com saneamento, gasto com política habitacional. A política habitacional foi abandonada durante 50 anos. E a tímida política que temos hoje, o programa Minha Casa Minha Vida, não é uma política habitacional, é um programa que, de toda maneira, não terá, mesmo na sua versão 2, condições de atender ao déficit habitacional que a gente tem nas camadas mais pobres, né? Aqueles que ganham, enfim, que estão abaixo da linha da pobreza. A linha mais baixa, né? A faixa prioritária do Minha Casa Minha Vida é de 0 a 3 salários mínimos. Portanto, gente que vive numa família que tem R$ 1.500. Né? E se a gente pegar só aqueles que estão abaixo da linha de 140, eles já são 90% do déficit habitacional no Brasil. Então, de toda maneira, é um programa que não consegue resolver. Então, vocês virem aqui, é uma taxa de crescimento, a última coluna da direita mostra que tudo que cresceu a menos de 100 foi crescimento negativo, portanto, a gente não teve investimento suficiente. A gente não teve investimento suficiente, esse é o orçamento de 2010 do governo, porque a gente gasta muito justamente com o quê? Com os títulos da dívida pública. Essa é a forma, né, que hoje a gente financia, sufocando a política social. A política social hoje ela tem um papel restrito, apesar dela ter contribuído fortemente, não é, para essa expansão nova da economia, e ela contribuiu por quê? Porque nós criamos um sistema de proteção social. A institucionalidade do nosso sistema de proteção social é que permitiu, na conjuntura de retomada do crescimento, digamos assim, lastrear esse crescimento. Porém, uma série de outras dimensões não são acompanhadas, como vocês estão vendo ali, números zeros. Por quê? Porque, de novo, né, o financiamento através dos títulos da dívida pública, todos indexados, a inflação, a câmbio, etc., acabam fazendo com que a gente não consiga nem ter investimento de longo prazo, nem crescimento, justamente, do setor privado como deveria, nem capacitando o Estado para cumprir uma série de suas outras obrigações. Portanto, aquilo que a gente aprendeu com Beveridge e com Keynes, que a política econômica e a política social têm que andar juntas, elas estão andando juntas no Brasil, mas de forma ainda manca. Eu não vou poder mostrar todos os outros slides, senão tomaria muito tempo, mas quem sabe a gente pode retomar. A gente tem um problema sério hoje, que é o problema do financiamento da infraestrutura social. Enfim, a favelização está aí, todos os indicadores de área rural. A gente ainda tem 1/3 dos domicílios rurais, tem 30 milhões de pessoas no Brasil que vivem na área rural, que não tem banheiro, né? Se você pega os indicadores das famílias
pobres urbanas e compara os domicílios com as famílias não pobres rurais, os pobres urbanos vivem melhor do que os pobres rurais, em termos de infraestrutura de saneamento, de uma série de coisas, de água, enfim, de banheiro, de etc. Então, a gente tem um problema grande, e se a gente pensa que, de fato, há menos oportunidades para os trabalhadores, é muito interessante, eu também não vou poder mostrar, mas a gente tem uma curva que mostra que, à medida que eu deixo a indigência, eu entro no assalariamento. E quanto mais eu estou próximo da indigência, mais eu trabalho em atividades não mercantis, autoconstrução, autoprodução, etc. E eu trabalho, enfim, trabalho doméstico, né, sem carteira assinada, esse tipo de coisa, né? À medida que eu saio da pobreza, eu entro no assalariamento. Ora, é impensável a gente imaginar que vai haver um grande impulso a essa ideia do microempreendedor, empreendedor individual, enfim, dar meios àquelas pessoas para se virarem na informalidade, até porque a informalidade recua, o que cresce é o emprego formal, e nesse emprego formal não há lugar para essas pessoas muito pobres. O que nos leva a refletir sobre o que poderão ser, de fato, as portas de saída da pobreza. Obrigada. Obrigada, Lena. Eu passo, então, para Luiz Felipe Miguel. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer à diretoria da Ampox, em especial a Flávia, pelo convite, pela oportunidade de participar dessa mesa aqui, ao lado da Lena e do Renato. Eu não sou um analista de conjuntura, no sentido que normalmente se empresta ao termo, e assim eu vou tentar estabelecer um diálogo entre a conjuntura política do país, tal como eu a vejo, e algumas das minhas preocupações de pesquisa, e vou tentar entender um pouco a relação entre o governo Dilma e o governo anterior, do ponto de vista da construção da imagem da presidente e do conteúdo das suas políticas, certo? E a minha percepção é que o governo Dilma ele evidencia com muita clareza a incapacidade que o PT tem de construir hoje um projeto que ultrapasse os limites do lulismo, certo? Eu não pretendo ser mais um teórico do lulismo nessa altura do campeonato, mas eu pretendo então, usar lulismo apenas como um rótulo econômico, mesmo que não inteiramente preciso, do processo pelo qual o PT foi paulatinamente abrindo mão da sua posição de porta-voz dos setores organizados da população, com um determinado projeto transformador, para angariar o apoio de uma massa desorganizada. E o preço pago nesse processo foi a desidratação da plataforma transformadora do Partido dos Trabalhadores em muitas dimensões, mais particularmente o abandono da pretensão de produzir uma nova forma de fazer política no Brasil, certo? A nova base social em que o PT se sustenta, lhe dá um combustível eleitoral suficiente para manutenção no poder, com vitórias eleitorais seguidas, mas pouco contribui para a sustentação institucional dos governos que são, a partir daí, produzidos. Então, essa sustentação tem que ser buscada se lançando mão das velhas práticas tradicionais da política brasileira, das práticas franciscanas, para usar a infame expressão do Roberto Cardoso Alves, líder do Centrão, se é que alguém ainda lembra dele hoje, que na política é dando que se recebe, como dizia São Francisco de Assis. Então, eu creio que o dilema inicial do governo Dilma, que foi amplamente apreciado nas especulações que se fizeram a partir da sua vitória e da posse, era ser ou não ser o veículo de um lulismo sem Lula, ou de um lulismo à sombra de Lula. Quer dizer, o fato da nova presidente não possuir um lastro político próprio e ter sido eleita exclusivamente graças ao patrocínio do Lula, abria oportunidades contraditórias. Por um lado, conforme também foi amplamente analisado pelos comentaristas políticos, a Dilma carecia, ou ainda carece,
pontes sólidas com a elite política, com os principais líderes políticos, até mesmo dentro do seu partido. Então, ela poderia permanecer como condutora de um governo cujo arco de alianças ainda permaneceria sendo garantido por Lula, certo? Mas, por outro lado, essa mesma posição de relativa novata ou estranha no jogo político desamarrava a Dilma e lhe dava liberdade, oportunidade de se reinventar, de se recolocar como chefe de governo e de, paulatinamente, ir gerando um novo perfil para esse mesmo governo. Então, vai haver muita a busca de indícios de qual seria esse caminho, certo? Então, o anúncio do Ministério vai alimentar a percepção de que o Lula tutelaria o novo governo, na medida em que a equipe foi marcada por uma continuidade fortíssima com a equipe do Lula, e a imprensa noticiou amplamente os pedidos do Lula para que fulano ficasse, Beltrano ficasse, pedidos esses, em geral, atendidos. Então, em vez de haver simplesmente uma continuidade da gestão petista, a gente estaria vendo, de alguma maneira, um terceiro mandato de Lula por interposta pessoa.